E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, dia 11/9, sexta-feira, 9h45 da noite, cá estamos nós fazendo mais um vídeo. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal, tá? O canal ele tem foco como swing trade, tá? Então eu sempre corro 3 tempos gráficos, começando pelo diário, passo no semanal, eu concluo a análise nos 60 minutos. Beleza? Então, para você que não se inscreveu, peço a gentileza para que se inscreva, vem junto com a gente, vem entender o canal. E é muito fácil para você se inscrever aqui, ó, onde eu estou apontando aqui neste dedo daqui, tá? Você consegue se inscrever assistindo o vídeo. Então ali, aqui, vai ter o logo da Investimentos for You, você clica em cima, você consegue se inscrever. Caso não esteja aparecendo, é só você ir até o início da página e você consegue se inscrever por lá, ok? Na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai ter o endereço do Telegram, também tem o endereço do Instagram. O Telegram é muito legal, tem bastante conteúdo, entra lá para você poder participar. Inclusive, o ativo de hoje que eu vou fazer análise, Cogna, bela Cogna, né? Ativo esse que eu só venho fazendo basicamente atualizando os estudos, porque todo final de semana as pessoas pedem, né? Os amigos pedem para fazer análise e eu venho atualizando, tá? Esse pedido ele saiu lá do Telegram, então toda sexta-feira as pessoas que fazem parte elas deixam os ativos que elas querem que sejam analisados, aí eu consolido, abro uma votação e os melhores posicionados eu faço análise, tá bom? Paralelo a tudo isso, aqui embaixo também vai ter um link de um formulário do Google completamente sigiloso, ou seja, não é para compartilhar dados de vocês com ninguém, muito pelo contrário. Um ponto também fundamental, importância eu falar, que às vezes as pessoas falam, ah, mas pô, eu vou falar, não sei o que, eu vou falar o que eu penso. Sim, eu quero que você fale o que você pensa. É importante, eu quero que você seja sincero. O que, que é? Uma pesquisa. Eu não vou saber quem me respondeu aquilo, eu não vou saber quem pontuou, mas eu preciso dessa informação para que a gente tenha uma comunicação. E através desse formulário, eu vou entender o que você pensa, tá? Eu vou estratificar todas as informações, vou consolidar e eu vou conseguir entender o meu público. Eu vou conseguir entender o que vocês buscam no canal, o que vocês esperam de mim, qual que é o feedback que vocês têm para me passar. Isso é importante para quê? Para que o canal ele cresça cada vez mais direcional, ou seja, ele cresça mais direcional para quem faz parte do canal. Ou seja, eu quero prestar um serviço para você com aquilo que você está buscando dentro do canal. Então, por isso que é importante que você seja sincero, por isso que é importante que você entre no link e responda a pesquisa. São acho que 10 perguntas, cara, é muito rápido, assim, menos de um minuto, tá? Para você responder tudo, e aí eu consolido e eu começo a trabalhar dentro dessas informações, começo a entender o que vocês precisam e eu começo a criar mais conteúdos baseado nessas informações. Beleza? Espero que eu possa contar com vocês. Eu tenho certeza que eu posso contar com vocês, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, vamos fazer análise de Cogna, ok? Deixa eu colocar eu aqui no canto, deixa eu jogar eu aqui. Bom, basicamente, o que a gente tem, né? A gente tem uma atualização, porque está tudo traçado já. Então nós vimos uma tendência altista, né? Uma perna de alta, foi feita uma correção, vindo buscar a média, daí faz um pivô de alta, faz uma correção, vem novamente buscar a média, daqui parte para uma belíssima perna de alta, né? Então dá uma continuidade no movimento. Chegando aqui, esbarra-se num topo na região do 9,96, né? Testou a resistência, paulada para baixo, até então estava sendo considerado como uma correção. Fez uma segunda perna, buscou novamente a resistência, não teve força suficiente para romper. Daqui para baixo foi feito a formação do topo duplo ou formação de M, tá? Essa formação é uma formação de reversão de tendência, tá? Então, a partir dali é queda, tá? E o que faz confirmar essa tendência, essa formação? Primeiro a gente precisa ter uma confirmação, tá? A confirmação ela vem a partir do momento em que ela rompe esta região. A partir do momento que ela rompe essa região,
ela vai fazer a reversão da tendência. Então, se é uma perna, a perna prévia é de alta, óbvio, porque o topo duplo ele vai ser no topo, já diz o nome, topo duplo, lá em cima, né? Então vai vir numa tendência altista, vai ter a formação do topo duplo, paulada para baixo, e a confirmação veio aqui na região do 8 com 0,3, tá? Daqui, ladeira para baixo, tá bom? E o legal é que a pergunta é assim, como a gente estuda análise técnica, a gente estuda probabilidades. Qual que é a probabilidade de esta formação ela gerar esta reversão de tendência? Bom, é muito simples. Tudo isso a gente tem estudo. Então, o topo duplo, que é um M, que é uma reversão de tendência, como eu disse, dentro de um ranking de desempenho geral, sendo que um é o melhor, o M está sendo considerado o segundo lugar de 21, ok? Qual que é a taxa de fracasso? 11%. O que significa taxa de fracasso? Significa que houve a formação do topo duplo, mas que ela vai ser fracassada, ou seja, aquela reversão não vai existir. Então ela vai continuar subindo, ela não vai cair. Isso é a taxa de fracasso. Eu vou ter uma formação que não vai ser confirmada, não vai dar reversão no movimento. No caso de Cogna, não entrou na taxa de fracasso. Muito pelo contrário, entrou na taxa de assertividade, porque deu continuidade no movimento e teve a reversão. Ok? Aí, o topo duplo é um dos padrões de reversão mais importantes que se formam ao fim de uma tendência de alta estendida, tá? Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma formação de alta e que você tem uma formação de topo duplo ou M, em que após esta formação vem a confirmação aqui, a confirmação ela vai ser estourada nesta região, como eu disse anteriormente, fiquem alerta, fiquem alerta, porque é uma taxa de fracasso muito baixa, só de 11%. Então a probabilidade é muito grande de ter a reversão de tendência, assim como teve de Cogna. Ajuste o seu stop loss quando você vê uma formação dessa com a confirmação. Beleza? Porque se não tiver confirmação, até então não é nada. É simplesmente uma formação gráfica sem uma confirmação ainda. Como que eu posso dizer? Uma formação gráfica, ela sempre tem que ter uma confirmação, tá? Senão ela só é um simples, até então, um desenho dentro do gráfico, tá? Assim como fundo duplo também, mesma coisa. Fundo duplo, ele tem um fundo duplo, mas ele tem que vir acompanhado de uma confirmação para que aquele movimento seja verdadeiro, tá? Então, daqui para frente, foi uma queda, ok? Só que essa queda, ela pode estar por fim. O que, que a gente precisa observar? Então, a gente já tem aqui um fechamento do gap, tá? Que foi justamente nesta região. Então, a gente já teve o fechamento desse gap. A gente tem um suporte na região do 5 com 70, ok? E a gente tem um suporte na região do 4 com 25. O que eu quero chamar a atenção aqui é que tanto a média de 200 períodos, que é uma média de longo prazo, a média de 72, que é uma média de médio prazo, e a média de 21 períodos, que é uma média de curto prazo, as três estão apontando para baixo. Então, está claro que Cogna está numa tendência de baixa, não tem dúvida, para os três tempos, ou seja, no período longo, no período médio e no período curto. Está numa tendência de baixa, ok? Porém, está muito prestes de vir buscar o 100% do Fibonacci, tá? E buscando o terceiro alvo ainda, porque o primeiro alvo já foi atingido no 7,01 e 6,64, que foi o segundo alvo. O terceiro alvo, 6,61. E é muito próximo do suporte que aqui já existe, tá? O pregão de hoje, a mínima foi de 5,65, ou seja, 4 centavos acima do 100%
do Fibonacci, tá? Mas o suporte já veio testar, que o suporte é 5,67. Então, meu ponto aqui é o seguinte: será que chegamos no fim dessa perna de baixa? A gente vai observar da seguinte maneira, no pregão da semana que vem. Se o ativo vier testar os 5,61 e não romper, ou seja, fazer um fundo e depois fazer mais um candle superando a máxima do candle anterior, depois fazer mais um, ou seja, construir uma perna entre topos e fundos ascendentes, vindo buscar as médias, significa que Cogna sim pode ter chego ao fim. A gente só precisa de topos e fundos ascendentes para ter essa confirmação, ok? Esse é um cenário. O segundo cenário é se o preço continuar, mesmo após vindo buscar o 100% do FIBO, continuar caindo. Se continuar caindo, o alvo está aqui, ó. O alvo está aqui dentro desta região entre 5,35, 5,35 e 4,35, 4,25. Por que 4,35? 4,35 veio da projeção daqui, ó. Porque o preço formou uma bandeirinha aqui, ó. Uma bandeirinha de baixa. Formou uma bandeirinha de baixa. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o mastro e jogando aqui para baixo. Ok? É isso que eu estou fazendo. Validou a bandeirinha com esse candle daqui com o rompimento do suportinho daqui, da bandeira. Tá bom? Aí o ponto é 4,35, que seria a projeção no mastro, e o 4,25 é o suporte. É o suporte do preço. Está aqui, ó, 4,25 já é um suporte, já é uma região de teste de suporte. Tá vendo? Que já faz parte da memória do investidor. Então a gente tem esses dois cenários para a Cogna. Será que chegou no fim 100% do Fibonacci? A gente vai conseguir descobrir, como eu disse, entre topos e fundos. Se superar essa região, a gente já tem os alvos para baixo. Isso no tempo gráfico diário, ok? Passando para o semanal. O que a gente tem no semanal? O semanal é legalzinho, que a gente consegue ver o seguinte. Primeiro, vamos ver o quanto perdeu essa semana. Essa semana fechou com mais de 5% negativo. Segundo item, fundo, topo, fundo. Será que faz uma perna dessa agora? Aqui a gente pode fazer o estudo da retração do Fibonacci. 9,96, 9,97, joga do topo até o fundo, a gente tem a retração do Fibo para o semanal. E aonde que o preço está? O preço está aqui, 5,70, vindo buscar a região do 61,8%. 61,8% seria o último nível da retração do Fibonacci, tá? Então, 61,8, que representa R$ 5,81. E o preço, a mínima, está em 5,65. 5,65. E a máxima, 6,27 no semanal, tá? E o fechamento foi 5,70. Ou seja, ele já veio testar a região do 61,8%. Então, no semanal, ele está numa região extremamente interessante para fazer uma reversão de tendência. Agora, ele pode fazer assim,
Ou ele pode ficar dentro de uma lateralização, que também é uma consolidação, Aí a gente precisa observar se ele vai perder esta região no semanal, que seria esse suporte, ou se ele vai ter força para voltar a subir. Mas ele está numa região extremamente importante no semanal, que é a última nível de retração, no 61,8%. Tá? No 60, no 60, a gente tem a formação aqui de bandeira, temos a perna de baixa, né? Tudo ok, tudo claro, como vocês já tinham reparado. Só que aqui, o ponto é interessante, né? Porque o ativo ele fez uma perna de baixa, ele não fez um repique para continuar. Ele não fez uma correção no preço. Ele está fazendo uma correção no tempo, né? Olha aqui, ó. Isso daqui pode ser o quê? Uma pausa. Para quê? Para dar continuidade ao movimento prévio. E qual que é o movimento prévio? De baixa. Então ele pode fazer isso daqui, dos 60 minutos. Ou seja, acompanha a análise do diário, que seria o quê? Vim buscar o 100% do Fibonacci, que é aqui no 5,61. Beleza? Aí é aquilo, se não parar no 100% Fibonacci, a gente já tem a projeção que eu comentei lá no diário com o mastro da bandeira. E no semanal, está numa região importante de retração de 61,8%. Tá? No semanal, a gente precisa observar se ele vai parar ali e ficar lateral ou se vai voltar a subir. Mas tudo isso vai depender dos demais tempos, né? Mas o legal é que os três tempos gráficos estão se conversando, né? Os três estão em tendência de baixa e os três estão em regiões importantes. Tanto o diário está numa região de baixa, indo concluir o Fibonacci. O semanal ele está numa retração também que está dentro de uma conclusão, porque está no último nível, 61,8%, e nos 60 minutos ele também está dentro de uma consolidação, podendo realizar, dar continuidade no movimento prévio, que é essa perninha aqui de baixo, para ir buscar os 5,61 por R$ 5,61 do 100% do Fibonacci. Tá bom? Mas, resumindo, Cogna ainda continua numa tendência baixista, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Deixe seu feedback aí. Deixe seu joinha, que é importante. Siga o canal, que também é importante. E entra lá no link, responde. Você não vai gastar um minuto do seu tempo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima análise. Até mais.